Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Aletheia. É com grande satisfação aqui que eu estou falando com meu amigo Davi, um dos sócios proprietários aqui da Mandril, uma das empresas de marketing pago e várias outras coisas, né, Davi, daqui de Belém. Eu tenho a grande satisfação de poder trabalhar aqui. Eu posso dizer com certeza que aqui é um lugar realmente que segue princípios bíblicos no trabalho. Eu sou muito grato, Davi, pela oportunidade de estar aqui, tanto de estar usando o estúdio, tanto de poder estar fazendo parte dessa equipe. Pessoal, sem mais delongas, como você já sabe, o nosso podcast ele se trata de cosmovisão e apologética e hoje um episódio sobre cosmovisão para que nós possamos entender um pouco sobre o relacionamento entre o empreendedorismo e o cristianismo. Sabemos que aí muitas vezes acaba tendo um pouco de dificuldade, a gente conhece pessoas que usam a palavra de Deus para capitalizar em cima, a gente sabe também que o relacionamento muitas vezes entre o dinheiro e o cristão é uma coisa difícil, mas nós dizemos com certeza que tudo na nossa vida pode ser feito para a glória de Deus. E o empreendedorismo também pode ser muito frutífero para o reino de Deus. Então é com imensa satisfação gostaria de estar apresentando aqui meu convidado, como já adiantei, Davi Mendes. E vamos estar tendo esse bate-papo legal aqui, respondendo algumas perguntas sobre empreendedorismo, como que a gente pode aplicar o cristianismo aos negócios e tudo mais. Davi, poderia se apresentar para a gente? Sim, show de bola. Para quem não me conhece, né, o Samuel já falou, eu me chamo Davi Mendes, atualmente sou um dos sócios proprietários aqui da agência Mandril. Além da agência Mandril, a gente tem outras empresas, né, outras duas, quem sabe aí no segundo semestre vem outras empresas também para colaborar dentro desse grupo. E falando um pouco delas, começando de trás para frente a história, né? A Mandrio é uma empresa especializada em tráfego pago, em que nós trazemos potenciais clientes para dentro de negócios. Só que a gente entendeu que não bastava a gente trazer potenciais clientes, era necessário a gente qualificar a empresa para que ela possa recepcionar esses potenciais clientes, transformando-os em clientes. Então a gente também trouxe a perspectiva de ajustar, de criação de processos comerciais, de fato, dentro das empresas, para que esse atendimento ele possa se dar de maneira mais padrão. Perfeito. Essa é a primeira empresa, Mandril, especializada em tráfego pago, em que trazemos potenciais clientes para dentro dos negócios. E também nós trabalhamos na gestão dos processos comerciais para que eles venham a transformar potenciais clientes, os famosos leads que as pessoas chamam, em clientes de fato, consumidores dentro daquele negócio. Além disso, a gente tem outra empresa, né, que é a TA Produtora. Estou fazendo aqui meu merchan, tive a oportunidade. Então, a TA Produtora é uma empresa especializada em produções audiovisuais de alta qualidade. Então, a gente tem a especialidade de cobrir eventos já desde eventos no hangar, eventos na Estação das Docas, aqui em Belém do Pará, eventos de personalidades que já vieram aqui, que fez a parte fotográfica, por exemplo, de Djavan, Seu Valença, por aí vai. Enfim, eventos como da Mustang, enfim, só entrar no Instagram lá que vai saber. E a última empresa, a mais novinha de todas, é a Avancer, né? Uma empresa especializada em infoprodutos, em que a gente, quem não sabe o que são infoprodutos, a gente cria cursos digitais e a partir da criação desses cursos digitais, a gente, por exemplo, por intermédio de cursos gravados e tudo mais, a gente veicula na internet. Então, já tem uma gama aí de serviços, quem sabe pode ajudar você que está assistindo aí. Mas partindo da apresentação, como foi, de certa forma, né, até eu me perguntando como foi, já adiantando alguma pauta talvez, como foi que a gente chegou aqui. Primeiramente, eu me chamo Davi Mendes, novamente. Sou natural aqui de Belém do Pará. Meu pai era de Curitiba, a minha mãe de Belém do Pará. Se encontraram um belo dia num restaurante que a minha mãe chegou a trabalhar durante uma fase da vida dela. E lá meu pai fez mais gracinhas e sei que eles se envolveram e eu nasci. Essa é um grande resumo da história. Desde muito pequena, minha mãe sempre frequentou a igreja, mas de maneira muito espaçada. Então, hora ela frequentava uma igreja X, hora ela frequentava uma igreja Y, mas sempre voltado ao cristianismo em si. Então, sempre tive esse envolvimento. Mas nada, de fato, de certa forma, de eu me fixar durante muito tempo numa igreja. Até o momento em que um amigo da escola me convidou para ir até uma igreja. E aí a minha mãe sempre frequentava. Eu falei, mãe, vamos lá na igreja do meu amigo. Ela falou, beleza. Aí a gente ficou na igreja Batista do Telégrafo. Até hoje tem um bom relacionamento aí com os pastores atuais de lá, o pastor Milton Macedo, o pastor o Miltinho, sempre vai ser o Miltinho para mim. E a gente ficou um bom tempo lá
nessa igreja. Foi a primeira igreja que eu comecei a me estabelecer, propriamente dita. Enfim, a partir daí eu já tinha uns 10 anos, sempre a minha vida foi muito imerso dentro da igreja e sempre tendo as outras tarefas, digamos assim, fora da igreja. Eu não vou colocar necessariamente como tarefas que não dizem respeito a Deus, que eu acho que é justamente o contrário que a gente vai estar falando aqui. Aí sempre fui um menino que estudava ali na véspera da prova, no fundamental, mas Padrão, sempre conseguia me sair bem, até que chegou, como tu já conhece parte da história, mas apresentando para o público, ali pelo ensino médio, onde o negócio começou a mudar um pouco. Mas antes disso, até para falar um pouco sobre mais a história do empreendedorismo, né? Eu sempre tive, de certa forma, não vou dizer que eu sou bom nisso, mas sempre tive uma familiaridade com a comunicação, de certa forma expressar minimamente bem. E sempre tive uma indignação de que eu queria mais. A minha família, meus pais nunca foram juntos desde quando basicamente eu nasci, né? Filho no caso de pais separados. E aí, no caso, eu sempre via minha mãe batalhando, lutando para criar tanto criar meu irmão como eu. Né? E lutando. Então, a gente não viveu uma vida que eu não posso dizer que eu cheguei a passar fome, mas, de certa forma, eu tinha uma série de limitações. Então, por exemplo, eu queria ter um videogame, eu via todo mundo tendo um videogame. Sempre que possível, minha mãe fazia um esforço, mas eu não conseguia ter o melhor videogame, digamos assim, da época. Então, sei lá, se o pessoal... Chegou uma época ali que o pessoal tinha o PlayStation 3, aí eu já não consegui ter o PlayStation 3. Aí, por aí, foi. Então, tinha vezes que eu via meus amigos indo pro shopping, ensino médio, né? Aí o papai e a mãe vão lá, dão R$50, R$100. Às vezes minha mãe se esforçava, mas nem sempre ela conseguia fazer com que eu fosse ao shopping, que eu fosse a tal lugar. E o meu contato com a igreja foi muito legal nesse sentido também, porque sempre, de certa forma, acabei tendo um pouco mais de contentamento. Porque a Igreja Batista do Telégrafo não é uma igreja que geralmente tem um público também muito classe A, é uma igreja no bairro onde eu moro, que é no Telégrafo, é uma igreja periférica, assim como eu moro no bairro periférico. Então, muitas vezes, a maior parte dos jovens que eu tinha contato eram jovens como eu, e às vezes alguns numa situação mais complicada ainda, digamos assim, de financeira, né? Então, eu acabava, apesar de no colégio, que eu estudei em colégio particular, que minha tia ajudava e tudo mais, eu via uma realidade, eu chegava na igreja, que era onde eu passava a maior parte do tempo, eu via o pessoal ali com uma realidade um pouco mais tranquila, um pouco mais próxima da minha. Então, eu até brinco com outro sócio aqui, que é o Matheus, que eu falava, cara, graças a Deus, assim, que eu nunca tive a frustração mesmo de olhar assim, como eu não tenho condições frente a esses rapazes e tudo mais. Eu não tinha consciência do tanto que eu não tinha condições de fato na época. E isso ajudou talvez nesse processo de contentamento. Mas contentamento no sentido de eu não reclamar, mas eu sempre fiquei desconforme, sempre fiquei de certa forma indignado com a situação de que eu queria conseguir ter algumas coisas a mais. Eu não culpava ninguém, pelo contrário, como procurei buscar situações e eu conseguisse resolver. E uma dessas primeiras situações, inclusive, aconteceu na igreja. Muito novinho, eu tive a oportunidade de liderar um grupo lá, que dentro desse contexto era conhecido como célula. E lá, familiaridade, sempre muito comunicativo com as pessoas, uma célula de um adolescente ali, que hoje, enfim, era muito novinho, eu devia ter, sei lá, uns 14 anos de idade, e tinha pessoas um pouco mais jovens que isso, a gente compartilhava da palavra e tudo mais. Então, no primeiro, sei lá, momento tinha mais 5 pessoas, no outro momento tinha 10 pessoas, no outro momento tinha 15, no outro momento tinha 20, 25. E quando a gente viu, estava muito grande mesmo, em termos numéricos. E aí aconteceu um fator, retiro na igreja. Falei, caramba, e agora? 100 conto de cada um, eu não tinha nem o meu, ainda tinha que arranjar da galera. E aí eu acredito que sempre, por orientação de Deus, que é pautas também que a gente vai conversar, com um pensamento espontâneo na mente, cara, vamos pedir dinheiro na rua. Pronto. Aí a gente saiu pedindo. Bateu de casa em casa, tinha alguns que a gente batia na porta. Não sei o que, um retiro da igreja. Não, eu sou do Satanás, eu não vou ajudar vocês, não. Tudo bem. Mas se quiser mandar, não tem problema também, não. Mas brincadeiras à parte, a gente foi seguindo. Eu me lembro que a gente só foi uma vez pedir. A gente fez mais ou menos uma média de R$40. Hoje já tem muita gente produzindo vídeo disso. Mas, de fato, foi a realidade nossa na época. Aí a gente foi na Yamada, me lembro, na época. Yamada, patrocínio, Samuel. Mas a gente foi lá
e comprou umas caixas de leite condensado, umas caixas de Nescau, fez brigadeiro e daí a gente foi fazendo dinheiro em cima de dinheiro. Sei que nessa brincadeira acabaram que todo mundo que tinha pro retiro, acho que eram 18 pessoas mais ou menos, eu me lembro, a gente conseguiu mais ou menos o valor para 19, cara. Então a gente conseguiu R$1.900. Começou de um pedido na rua até a gente de fato ir vender os brigadeiros. E aí eu comecei a familiaridade com venda e tudo mais. Depois eu me envolvi com um jovem aprendiz. Eu falei, eu preciso trabalhar, eu quero ter as coisas e tudo mais. Aí foi quando eu como não... É fútil, porque de certa forma eu não passava fome. Mas aí foi quando eu peguei o dinheirinho. Minha mãe não chegou a me cobrar nada de dinheirinho. Me lembro que eu ganhava R$1.000, acho que eram uns R$350, mais ou menos por mês, 400, que estava o salário na época. E aí eu peguei e comprei um videogame. Agora eu tenho um videogame. E aí eu trabalhei como jovem aprendiz e também dentro da loja que eu aprendi, servi como aprendiz, fui muito bem recepcionado. Foi uma história muito engraçada também, porque eu participei de um curso de jovem aprendiz X aqui em Belém, de um político X aqui em Belém, que no fundo, quando eu parei para prestar atenção, eu vi que todo mundo estava sendo enganado ali, que ninguém ia conseguir emprego. E aí, só que eu peguei, fiz o currículo, pedi para fazer um currículozinho para mim, que nem sabia fazer, era muito novo. Também tudo isso por volta ali de 14, 15 anos. Faz o currículo aí pra mim. Aí fizeram, nem sabia, mas por que tu quer? Não, faz o currículo pra mim, que eu tô no negócio de aprendiz. Eu coloquei debaixo do braço, entrei numa loja. Falei, quem é o dono aqui? Aí falou, o rapaz ali. Eu falei, beleza, vou lá. Aí bati na porta dele, seu fulano, seu Miguel. Falar sem problema nenhum. Seu Miguel, o que você quer, meu jovem? Não, eu gostaria de conversar com o senhor sobre uma possível oportunidade de emprego. Eu acho que ele achou graça. Ele olhou um rapaz jovenzinho. Se hoje eu sou magro, aí na época era mais magro, magrinho. Aí ele começou a achar graça. Não, mas continue falando. Aí eu continuei falando, terminei de falar, falou, pode vir amanhã que você está contratado. E aí começou a ser um jovem aprendiz. E até mesmo dentro da perspectiva cristã, que a gente vai falar, acho que tudo que a gente faz, como a própria palavra coloca, a gente tem que fazer para a glória de Deus. Então, seja como um funcionário, seja como um empreendedor, acho que sempre a gente tem que se empenhar para fazer as coisas com o melhor resultado possível, não para a gente ser visto, né? Porque até a própria palavra coloca, claro, dentro de um contexto diferente, mas quando aqueles fariseus queriam jejuar em praça pública, queriam mostrar quanto eles estavam sofrendo por conta do seu jejum, e chega Jesus e fala ali, olha, se vocês querem isso, tudo bem. Fiquem tranquilos, vocês já receberam a recompensa de vocês. A galera já tá te olhando, já tá... É isso que tu quer. No máximo, mas depois... Se tu quer isso, já recebeu a tua recompensa. Então, a minha ideia nunca foi essa, cara. E foi algo que, durante muitas vezes, só que quando você começa a se destacar fazendo certo dentro de alguns lugares, às vezes as pessoas acham que você está fazendo por isso, para aparecer. E a minha ideia não era para aparecer. Eu te confesso naquele momento que não era simplesmente para eu pensar, eu tenho que fazer para a glória de Deus. Apesar de eu ter um senso de responsabilidade sobre isso. Mas era também sobre o fato de que, cara, eu tô aqui, é uma maneira de honrar as pessoas que confiaram em mim. Então, se o seu Miguel, na época, me deu um emprego lá, eu tinha que honrar o seu Miguel. E aí eu me lembro que eu comecei a trabalhar no estoque, comecei a fazer diferença lá e saiu um vendedor de férias, me colocaram para vender lá embaixo, parte da loja dele que, enfim, vendia coisas de papelaria, artigos de esporte. E eu comecei a vender. Então, as pessoas chegavam e eu envolvia as pessoas ali e começava a vender. Os outros vendedores, caramba, esse menino tá vendendo pra caramba. E comecei a vender e também começa um outro contato. Primeiro contato na rua, contato com venda. E aí depois de um tempo, eu vi que, de fato, já foi o período de transição. Comecei ali como jovem aprendiz, comecei a estudar no ensino médio. Eu falei, cara, que vai mudar a realidade da minha família, que está hoje, a minha mãe fazendo isso aqui para sustentar a gente, vai ser se eu estudar. Também eu acredito como um fruto, uma iluminação de Deus diante da mente, porque não tinha motivo para isso. Era só um menino da bola, um menino que ficava brincando na sala de aula, mas também não era o cara que ficava... Nunca fui um cara de ficar chamando palavrões ali no colégio, de ficar... Eu era travesso, mas de ficar fazendo coisas assim muito... escrachadamente feias de se ver, né? Sempre tive uma consciência de fazer as coisas de um jeito diferente. E aí foi quando, cara, a gente se envolveu ali no ensino médio, comecei a estudar. Estou sendo muito longo, mas confesso, já estou encerrando. Depois de jovem aprendiz, ensino médio, eu mudei para um colégio onde eu senti que a barra era um pouquinho mais pesada, já não dava para estudar na véspera. A primeira prova que eu estudei na véspera, eu me ferrei. E o menino que basicamente nunca tinha ficado de recuperação. E eu falei, cara, e agora? Eu não fiquei,
de certa forma, mas minhas notas todas caíram. Eu falei, cara, eu preciso aprender. E foi quando eu conheci um professor, que acredito que tu conhece também, o professor Jefferson. Cheguei com o Jefferson lá no colégio em questão. Eu falei, Jefferson, a situação é a seguinte. Cara, eu cheguei à brilhante conclusão que eu não sei nem somar. Então eu via 1/2 mais 2/3, aí eu falava 1/2, 1 mais 2, 3. E aí depois me falaram que tinha um negócio de MMC, aí quebraram as minhas pernas. Quando eu pensei que eu estava entendendo. E aí eu vi que realmente eu precisava de ajuda, eu pedi ajuda dele. Ele falou, não. Eu falei, se eu tenho um curso de matemática? Ele falou, tem. Vem aí de tarde. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, os caras estavam fazendo integral, derivada. Aí eu falei, cara, ele não entendeu. Eu não sei nada. Aí era uma turma militar. E aí depois ele falou, o que tu achou? Eu falei, pois é, eu não achei nada, porque eu não entendi nada. Ele falou, mas continua aí. E eu encarei aquilo como um desafio, e o menino que jogava ali no JEPs do colégio, era o pivô, camisa 10 ali, o atacante, chegou com o cara do time de futebol e falou com ele, ó, não vou mais jogar bola. Porque agora eu vou estudar. Aí eu me lembro certinho que ele falou, por que tu vai estudar? Tu é burrão, pô. Pra que tu vai estudar? Aí me desanimou, bacana ali, né? Brincadeira. Pra mim não fez diferença. Às vezes eu realmente não... Parece que algumas coisas eu glorifico a Deus por isso, entro por aqui e saio por ali. Então ele falou isso, eu falei, tudo bem. Eu não apareci mais e comecei a estudar. E aí começou uma jornada intensa de estudo, né? Eu comecei aí mais ou menos a estudar intensamente muito por dia, porque eu nunca fui um cara estudar, então eu tive que compensar o tempo perdido. Então eu comecei a estudar 10 horas por dia, por exemplo. 11 horas por dia. E aí eu comecei a adquirir uma disciplina que nunca eu tinha tido. E aí, de repente, o menino que ficou ali em último lugar na primeira prova de simulado militar que ele fez, depois, já eu acho que no ano que eu precisei fazer, porque já não dava para eu ter bolsa ali dentro, que surgiram alguns imprevistos, principalmente pro Jefferson, falou, não dá mais. Logo no início, quando eu comecei estudando de graça. Aí depois não dava. Aí ele falou, mas faz uma prova do teste de seleção. Eu falei, eu vou fazer, desanimado. Mas eu fui, fiz o teste de seleção, e para a glória de Deus também, aí eu fiquei em primeiro lugar. Então eu ganhei a bolsa integral e continuei estudando um tempo, ainda de graça, no militar lá. E assim foi, cara. E aí eu adquiri uma certa disciplina, como tu já conhece, mas o povo não conhece. No terceiro ano do ensino médio, eu comecei a passar em alguns vestibulares tradicionais, né? Então, no caso, passei no Enem. Na época, eu passei no Enem na FPA Engenharia Elétrica. Aí eu passei em Física na UEPA, porque o cara que não gostava de exatos começou a estudar tanto que passou a gostar de exatos, passei a me envolver bastante. E aí eu tive a oportunidade de fazer outras provas, inclusive uma prova militar, que é a prova do CIABA, para ser oficial da Marinha Mercante, no terceiro ano do ensino médio, ali com 17 anos. E eu também tive a oportunidade, para a glória de Deus, de passar. Aí eu passei no CIABA, acredito que foi o ano também que tu passaste na SpaceX, né? E aí, apesar de que eu não queria CIABA, mas eu já estava cansado um pouco daquela rotina ali, eu falei, cara, eu tô tendo um privilégio aqui, eu tô passando meu terceiro ano do ensino médio, creio que assim como tu. E falou, cara, passando no terceiro ano do ensino médio, eu vou logo aproveitar essa oportunidade. Só que quando eu entrei lá, eu já estava estragado. Eu vi que com um poder, de certa forma, de disciplina, se a gente tiver disciplina, parece papo coach, né? Mas, de fato, se a gente tiver disciplina e fazer isso com certa constância durante um tempo, a diferenciação vem ao decorrer do tempo. Então, chegou dentro do CIABA, sempre muito comunicativo, estudando, seja lá o que for. Eu me lembro que uma vez fizeram um levantamento lá entre os alunos, né? Tipo, o próprio 01, entre os alunos, quem poderia ser já o próprio 01, pelo desenvolvimento lá do próximo ano. E aí, no caso, meu nome estava no meio. Eu falei, caramba, bacana. Então, tinha pra gente ensinar, tipo, numa monitoria de matemática, ensinar pessoas ali e tal, dentro do próprio CIABA. Aí me convidaram para isso e tudo mais. Então, sempre eu acredito que dentro dos lugares eu consegui ser um pouco diferente. Não para a glória do meu próprio nome, mas consegui ser. E lá não foi diferente, só que eu voltava aos fins de semana, eu falava, cara, ainda não é aqui. Eu sinto que eu posso além disso daqui. Não no sentido simplesmente individual, de um crescimento pessoal, mas sempre tive a vontade, cara, de alguma maneira fazer a diferença no mundo. De entregar ao mundo algo diferente. Acho que não porque eu sou especial, não. Mas como um exercício de gratidão. Se eu tenho saúde, se eu tenho cérebro, se eu tive oportunidade. Então, acho que
eu sentia sempre essa indignação de eu fazer algo diferente, de eu entregar. E aí foi o momento que eu me lembro que minha mãe é fogo, percebeu isso no fim de semana. Ela perguntou: meu filho, você não está feliz em voltar para lá? A gente passava a semana toda, de segunda a sexta, lá internado, saía às vezes ao fim de semana, né, quando tinha serviço. E ela falou: não é verdade? Eu falei: é. Ela falou: mas o que você quer fazer? Aí eu também não tive coragem, falei o que toda mãe quer ouvir, falei: vou fazer medicina. Medicina. E aí, mas brincadeiras à parte, eu até conjecturava fazer isso, porque eu tava com esse sentimento de gratidão, de entregar. Eu sabia que eu podia entrar em algumas portas por conta do todo o trajeto que eu tive a oportunidade de vivenciar, que eu me esforcei e tudo mais, de fazer, de certa forma, a diferença. E aí o que aconteceu? Eu voltei pro Ceaba na mesma semana, a gente teve uma boa conversa, minha mãe, e eu já pedi baixa. Não, conversei com alguns amigos e tal, não faz isso e tal. Eu conversei lá, internamente no Ceaba, que eu não queria mais. Aí professores conversaram comigo, justamente pelo potencial, eu acredito que as pessoas enxergavam, que eu sempre me esforçava bastante. E eu acredito que não existe demérito nenhum em falar dessa forma. E aí alunos vieram conversar comigo, comandante veio conversar comigo, tenentes, subtenentes, sargentos, todo mundo, cara. Todo mundo quer estar aqui, tal. Falei: cara, mas não é. E aí eu pedi baixa, né? Contra o que deveria ser o regular das coisas. Tipo, o cara tava bem já dentro, e eu pedi baixa. Mas com o apoio da minha mãe e tudo mais. E aí saiu de lá, me lembro que eu sonhava que eu tava lá dentro ainda. Então, às vezes as pessoas acham, que é inclusive uma pauta com relação ao empreendedorismo, que todas as decisões são muito assertivas, que sempre a gente tem muita segurança em tudo que a gente está fazendo. Mas a grande verdade é que é do ser humano. Nunca a gente vai ter 100% necessariamente de segurança em coisas, principalmente terrenas, a gente não vai ter. Ah, não, saí do Ceaba, eu tava 100%, fiquei 100%. Não, eu pedi baixa, eu fiquei assim, eu sonhava, eu falava: será que ainda dá tempo de eu pedir para voltar? Tenho direito ao arrependimento aí. E só que não, eu sustentei a responsabilidade. Depois que eu saí de lá, agora de fato, encerrando, né, eu fui eu comecei a rodar de Uber, porque quando eu saí, minha mãe, eu acabei não contando isso, minha mãe sempre fez um sacrifício, mas ela é formada em serviço social. Serviço social não é uma profissão, a não ser os concursados, mas minha mãe não é concursada, que a pessoa tem, não é uma profissão tão valorizada financeiramente hoje em dia. Então, quando eu saí, por questões políticas mesmo, de coisas que ela pediu baixa, ela não queria participar de determinadas coisas erradas que ela chegou a vivenciar. Então, basicamente, quando eu saí do Ceaba, a decisão foi uma decisão forte também, porque minha mãe não tinha basicamente mais emprego. Ela vivia um pouco já de ajuda de outros familiares e eu saí fora. Então, quando eu saí de lá, eu comecei a rodar de Uber. Então, o menino que estava tudo certo dentro de uma instituição militar, eu comecei a rodar de Uber e dar aula particular de matemática, física e química. E aí eu sempre fui a pessoa que, o que precisa ser feito? Sempre muito objetivo ser feito. Então, saía de casa muito cedo, rodava de Uber mais ou menos de 6 às 8 da manhã, rodava de Uber de 11 mais ou menos a umas 2 da tarde, depois rodava de Uber nos horários de pico, né? Ali de 5h30 mais ou menos, até o momento que eu visse que estava dando dinheiro. Nesses intervalos, eu estudava, nesses intervalos eu dava aula, então meu dia sempre foi muito preenchido. Eu brinquei, desde quando eu tomei essa decisão de sair do Ceaba, que foi mais ou menos ali em 2018, né? Eu não sei mais o que é férias. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Então, estou há 7 anos basicamente sem férias e não me arrependo disso, mas de estar disposto a fazer o que é necessário. Então, aí depois, enfim, continuei, entrei, o que eu ia fazer medicina, no ato ali eu troquei, eu joguei direito na UFPA, que é um curso também, né, que a gente tem basicamente aí como linha de formação. E acabei que no meio do direito eu pensei em concursos públicos e tudo mais, mas isso já também, por eu já ter passado em certa forma num concurso público, já não brilhava tanto os meus olhos. Eu já pedi para sair de um concurso, de certa forma. Então, de certa forma é o Ceaba, né? E aí já não brilhava tanto, eu falava, mas se eu fosse fazer dentro da minha perspectiva seria
eu vejo, assim como medicina seria mais por dinheiro do que de fato por querer exercer aquilo dali. E aí no meio do caminho, sempre me virando, tendo uma boa gestão de recursos, rodando de Uber, dando aula, rodando de Uber, dando aula. Cheguei a vender uma casa, minha avó precisava vender uma casa, cheguei a ajudar ela a vender uma casa e eu fui juntando dinheiro. Chegou um momento que eu tinha um bom valor, de certa forma, para minha idade, para minha realidade, era um bom valor guardado. E aí um amigo que eu cortava o cabelo falou, mano, vamos abrir uma barbearia? Falei, vamos. Aí a gente meteu a cara, já desconstruindo a ideia. E eu também faço parte desses, né? Desses empreendedores que não deram certo na primeira vez. Então, eu quebrei. Então, todo o dinheiro que eu tinha me esforçado, toda a minha vida que eu tinha dedicado àquilo dali, eu perdi tudo. E no meio do caminho, o Matheus, que é um amigo desde a escola que eu tenho, ele falou, a gente sempre falava sobre empreender e tudo mais, só que quando eu iniciei o empreendedorismo, eu não iniciei com ele, iniciei com outro amigo, Matheus também é o nome, que é barbeiro. Só que não deu certo. Quebrou. E aí, no meio do caminho, quando a barbearia tá quebrando, o Matheus, que já trabalhava com digital, marketing digital há um tempo, ele falou, mano, bora. Acredito que dá pra gente se desenvolver aqui e tal. Na verdade, acho que não foi nem assim, ele nem me chamou. Ele tava falando sobre o que ele tava trabalhando. Eu olhei e falei, me conta um pouco mais. Aí ele me contou, eu falei, cara, eu tenho um amigo que eu acho que a gente pode oferecer isso. E eu me lembro que na época o Matheus, lá atrás, quando a gente começou, o Matheus cobrava tipo R$300 de um cliente. Aí ele tinha 10 clientes e ele, caramba, R$3.000 eu tô voando. Individualmente. E aí, no caso, o primeiro cliente foi nesse meu amigo, ele me explicou um pouco do serviço e aí a gente ofereceu. Ofereci R$1.500, o serviço que o Matheus prestava por 300. Né? Infelizmente, por ser um dos primeiros clientes, a gente errou bastante com esse cliente. Até hoje tenho uma amizade grande com ele, mas a gente vacilou com ele, até digo isso pra ele, foi uma cobaia ali de início. Mas aí, poxa, o cara tinha 10 clientes. A gente basicamente em uma venda ganhou 5 clientes e falou, é aqui o caminho. Nessa época eu estava fazendo estágio ainda no Tribunal de Contas do Estado. E rodado de Uber, dando aula, tudo ao mesmo tempo, fazendo faculdade. E me virando, cara. Me virando mesmo. E aí chegou o momento que eu olhei e falei, cara, isso aqui é promissor. Aí eu falei pro Matheus, eu falei, cara, se a gente fizer, falando em termos de valores, mesmo só, pelo menos até aqui, eu falei, cara, se a gente fizer R$10.000 de faturamento desse negócio, eu vou cair para dentro. E aí eu vou largar, não a faculdade, mas eu vou largar o estágio, não vou fazer mais nada, eu vou viver disso. Tocar fogo mesmo nos barcos que estão lá na ilha e viver o que tem na ilha. Aí falou, beleza. Aí passou, tendo em vista sempre eu ser muito comunicativo, network e tudo mais, e acredito, antes de tudo, a bênção do Senhor. O que aconteceu? A gente bateu ali, acho que foi 1 mês e meio, 10 mil. Comprei no Com a Palavra, cheguei lá no saí. E aí, basicamente, foi onde começou a nossa jornada com empreendedorismo, marketing digital. Demorei um pouco, mas cheguei. Fique à vontade. Quer saber mais alguma coisa? Uma história muito interessante, né? Que a gente consegue ver que, diferente de que muitas pessoas pregam na internet, né? Hoje em dia, a gente está com essa febre de milionários jovens, não sei o quê, tem o seu primeiro negócio, faça 1 milhão em não sei quanto tempo, eu tenho não sei quantos anos, já sou milionário. A vida do brasileiro médio, assim, que empreende, não é uma coisa fácil. Como tu disseste, o primeiro empreendimento tu quebraste. Sim. É normal, cara. Isso não é demérito. Às vezes a estrada pro sucesso, na verdade a estrada pro sucesso, as pessoas escondem isso, mas ela é cheia de buracos. E quebrar faz parte da vida de muitos empreendedores, inclusive. Muitas pessoas, muitos grandes empreendedores começaram tendo problemas. Tu já me disseste uma vez, muito difícil tu começar um negócio de uma maneira certa. Sim. É realmente um desafio, mas isso mostra, eu acho que a tua história mostra que Deus ele vai pegando as coisas que acontecem na nossa vida, vai guiando por um propósito, né, cara? Verdade. Então, pode ver que eu consigo perceber isso tranquilamente, que nada na história assim foi por acaso. Sim. Então, aquela experiência que tu teve estudando para concurso, para entrar no Ciaba, cara, foi uma experiência com disciplina. Sim. E disciplina é uma coisa muito importante, não só para passar em concurso, mas para tudo na vida. A disciplina é uma coisa importante, a constância é uma coisa importante para tudo na vida, inclusive para nossa vida espiritual. Sim. A gente ter a disciplina de sentar, de ler a Bíblia, de orar, de fazer as coisas, ter a disciplina da gente lutar contra os nossos pecados. Então, isso já
mostra que Deus ali já estava trabalhando. Amém. E não só como o Davi empreendedor, mas o Davi como crente, o Davi como pessoa. Então a mão do Senhor, ela está ali sobre a gente. E também a gente precisa se deixar trabalhar, né, cara? Porque muitas vezes a gente quer o... Parece papo de coach, né, de novo, mas Sim. a gente quer o sucesso, mas a gente não quer passar pelo processo. Até rimou, né? Ficou engraçado. Sim. Mas a pessoa, ela não quer se submeter às dificuldades que tem no caminho. Eu achei muito interessante toda essa história no caminho, mais interessante, inclusive, que o final, né, que é o sucesso. Toda a história, por si, ela já é interessante, porque mostra que, como eu já falei, Deus já está ali no meio, mas a gente também tem um agir ativo ali. Sim. Então, quando você estava, por exemplo, estagiando, ou melhor, quando você estava como jovem aprendiz, você falou daquela questão do trabalho árduo, né? Você se esforçava e tal. E aquilo ali já gera uma mudança no lugar. Isso mostra que o crente, só o fato dele ser crente, dele seguir uma ética cristã no trabalho, já gera completamente uma mudança, uma transformação. Porque, infelizmente, a gente está numa cultura, no mundo em geral, no Brasil também, no norte de Belém, enfim, em todo lugar, de que o trabalho ele é um mal necessário. Sim. Então, as pessoas elas não veem valor no trabalho, elas chegam, só trabalham para ganhar o dinheiro para voltar para casa. Então, todo mundo acaba fazendo as coisas de qualquer jeito. O crente, quando ele olha para o trabalho, ele tem que olhar, cara, tem algum propósito nisso. Isso não é fácil. Todos nós aqui que trabalhamos, chegam momentos assim que a gente fica, cara, eu só tô escrevendo, eu só tô clicando em botão, eu só tô fazendo aquilo. Às vezes eu luto contra esse tipo de sentimento, é algo normal. Mas o trabalho do crente lá, em 1 Coríntios, vai dizer que nenhum trabalho dele é em vão. Então, quando a gente começa a seguir essa ética cristã de se esforçar no trabalho, a gente consegue perceber que gera uma diferenciação naturalmente. Só o fato de você ser solícito, né? De você chegar e fazer as coisas, de você chegar... Com certeza, o rapaz que ele contratou lá, o jovem aprendiz, ele viu essa iniciativa e já viu, cara, esse menino aqui tem uma coisa que muita gente não tem, que é simplesmente boa vontade. E boa vontade, cara, gera uma diferenciação imensa, seja no trabalho, seja no empreendedorismo, porque a gente está muito mal acostumado. A gente está acostumado a ser mal atendido. E quando chega uma pessoa e te atende com um sorriso no rosto, quando chega uma pessoa, pergunta o que você precisa, que ela te guia até na vida, você vê que é uma experiência diferente. Uma experiência, uma coisa, você está fazendo uma coisa que ninguém ao redor está fazendo. E Deus vai abençoando. É que nem José, cara. José, quando ele chegou lá na casa de Potifar, começou a trabalhar, ele seguiu a ética cristã, e só por ele fazer isso, o que acontece? Deus abençoa a casa de Potifar. E Potifar, ele olha para José, e por conta dele estar gerando resultado, ele exalta José lá na casa dele. Então, cara, eu te dei aqui uma responsabilidade pequena, tu foste fiel no pouco, e tu fizeste prosperar muito. Então, vou te botar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Deus ele vai trabalhando na gente, vai botando a gente em lugares cada vez mais altos. Então, o trabalho árduo, ou melhor, o trabalho inteligente, o trabalho bem feito, melhor dizendo, né, que muitas vezes a gente trabalha muito, mas não trabalha de uma maneira correta. Deus ele olha para isso. E as pessoas ao redor olham também. Então, isso é maravilhoso. A gente vê que tem um Deus que ele olha para os nossos esforços, mesmo quando a gente está passando por dificuldade, mesmo quando a gente muitas vezes não sabe para onde a gente está indo, né? Então, nosso Deus, ele também cuida dos empreendedores antes mesmo deles quererem serem empreendedores, né? Sim. Mas, Davi, já mudando um pouco de pauta, né? Não mudando de pauta, está na mesma pauta, mas falando de uma coisa bem relacionada, né? Inclusive, a gente pode trabalhar muito isso na história. Como é que a gente aplica esses princípios cristãos no trabalho, no negócio, na empresa? Como é que você faz? Como é que você via que gerava essa diferenciação por ser crente, seja trabalhando como empregado, né, ou como empreendedor? Cara, eu acredito que é a gente tendo amor. Parece algo genérico, mas a gente tendo amor. Como eu falei, no primeiro momento, como, de certa forma, empregado, né?
com o intuito de honrar aquelas pessoas que confiaram na gente. E hoje, como empreendedor, eu vejo o quanto isso é importante, cara. Uma coisa interessante, né? Quando você se torna empreendedor, você continua honrando as pessoas, né, Sim. cara? E muitas vezes o que tu falaste é muito bacana, porque é fruto de um construto. Então, às vezes eu vejo, e aqui eu espero não fugir. Se eu fugir, tu me puxa de novo para a pergunta. Mas é algo que quando tu falava, veio na minha mente de novo, que eu até cheguei a citar em outro podcast. Às vezes, eu vejo algumas pessoas, eu posso estar equivocado no que eu vou falar, mas eu acredito até então que não. Senão eu não estaria falando, né? Mas eu vejo algumas pessoas, por exemplo, marketing digital. Hoje eu vejo muita gente se envolvendo com marketing digital. E às vezes é o que me entristece com relação a isso, que eu já vejo muitas vezes que o caminho começa errado, então ele tende a dar errado. Sim. Não significa que se começa errado, a gente não pode consertar. Não é isso que eu quero dizer. Todavia, se começa errado, tem uma probabilidade de continuar errado. Muito maior. Muito maior. Ponto. Então, às vezes, eu vejo muita gente, não, eu tenho uma empresa como marketing digital, você falou, seja lá o que for, tenho uma empresa disso. No geral, não somente marketing digital. As pessoas tendo uma empresa e elas considerando isso como se fosse... Como não deu mais certo em nada, basicamente na vida delas, elas acabam optando pelo empreendedorismo. E no meu caso, não foi isso. As coisas estavam dando certo, mas eu não me encontrava em nenhum outro lugar, a não ser aqui. Isso é muito Mas não foi porque os outros lugares não deram certo. Eu entrei no Ceabo. Não é fácil entrar lá. Não vou dizer que também é coisa de outro mundo. Não, eu tava lá, uma coisa de outro mundo. Não sou melhor que ninguém, mas eu poderia ter ficado lá. Eu passei, de certa forma, em direito na UFPA. O UFPA, você falou, mas também não é todo mundo que passa. E eu não quero aqui, exaltar porque a UFPA... Não, mas não é todo mundo que passa. Ponto. Estou falando que é melhor. Pessoas de outras faculdades também podem sair muito bem, se eu for. Estou falando da minha história. Então, eu tinha a possibilidade de me desenvolver no Ceabo. Eu tinha a possibilidade de me desenvolver no direito. Então, eu estar aqui não é minha segunda opção. É minha primeira opção. E eu acho que isso é muito importante. Isso faz parte dessa trajetória. Às vezes eu estendo isso, eu estou fugindo um pouco, mas a pergunta está na minha mente ainda, até mesmo é uma crítica que eu tenho não a necessariamente uma igreja pontual, mas até pessoas dentro do serviço na igreja. Então, eu vi isso durante muito tempo. Eu tive a oportunidade de me desenvolver, inclusive, dentro da própria igreja durante muito tempo. Então, nos contextos que eu frequentei, eu falei só de uma igreja, mas eu frequentei outras durante um tempo, não foi simplesmente 6 meses. E aí vem até uma outra crítica que não é o objetivo do podcast, que dentro desse cenário gospel, não é tão difícil de você desenvolver uma carreira. Uma carreira. E eu não estou falando que isso, em que ponto isso é errado, ou algo, enfim, não quero entrar nesse mérito. Mas chegou momentos que eu cheguei a flertar com isso, ao ponto de eu ser convidado, por exemplo, para ministrar em algumas igrejas, algo do tipo. Cheguei a receber por isso, dinheiro mesmo. Então, talvez fosse uma outra possibilidade que se levantou para me desenvolver ali dentro. Mas, ao mesmo tempo, falei, não é aqui. Então, um dos primeiros pontos que eu acho que as pessoas devem se desenvolver, elas devem viver o momento, não naquele sentido secular que geralmente houve. Vive a vida, o momento não, mas elas devem viver. Se você foi contratado para trabalhar, agora voltando à pergunta, em algum lugar, considere aquela não a sua terceira opção, a sua primeira opção. Uma das formas de você honrar, novamente parece papo de motivação vazia, mas ao mesmo tempo não deixa de ser uma motivação, mas não necessariamente vazia. Se você está no emprego, considere aquela a sua primeira opção. Considere aquela a sua prioridade naquele momento. Honre a Deus dessa forma. Veja como você pode melhor servir as pessoas ali dentro. Então, seja como empregado ou como empregador. Então, dentro, como tu tem a oportunidade de estar próximo da gente, uma coisa que me dói muito é eu atender hoje como empreendedor um cliente na nossa empresa e eu senti que de alguma forma a gente não está dando o melhor para ele. Essa é a primeira opção. E quando muitas vezes a pessoa tira, para alguém, quando no momento que eu estava como empregado, eu confesso que isso era um pouco mais difícil de eu enxergar, mas hoje,
dentro da perspectiva também como empreendedor, eu consigo voltar atrás e olhar um pouco as situações com esses olhos. Então, se você foi contratado, às vezes a conta, uma das contas mais caras de uma empresa são os seus empregados, são os seus colaboradores. Então, Davi, não é bem assim, porque tu pode comprar uma câmera cara. Colocar até mesmo valores. Vamos supor que tu compra uma câmera, eu não vou nem colocar nada de outro mundo, mas é o preço regular de uma câmera para começar. Que acho que filme, por exemplo, a gente no podcast. Começa numa brincadeira já de 10 mil reais, quando tá com a lente. Se eu pegar uma câmera dessa e eu parcelar de 5 vezes, são 5 vezes, por exemplo, de 2 mil reais. Se eu parcelar essa câmera de 10 vezes, são 10 vezes de R$1.000. Agora, um colaborador, claro que ele está contribuindo com todo o processo. Mas até quando eu vou pagar esse cara? Para sempre. Então, se ele estiver colaborando. Então, é uma conta que para os empreendedores, ela puxa. Ela é uma conta... Ela é uma conta que ela faz o empreendedor, falando na perspectiva do empreendedor, sentir o peso da responsabilidade. Então, se você é empregado, se você é colaborador em algum lugar, honre o lugar que você é colaborador. Mas eles têm muito dinheiro. Isso não é princípio de honra. Você olhar, porque eles têm muito dinheiro. Às vezes você não conhece a realidade de como está o negócio. Você não conhece a realidade de como a pessoa está apanhando ali. Eu não estou levantando a bandeira, os empreendedores são sofredores. Não é isso que eu estou falando. Mas às vezes eu acredito que acaba se instaurando, e eu acredito que um cristão não deve estar dentro desse bolo, uma briga muito grande entre empregador e empregado. No sentido de que o empregado, esse bicho ganha muito dinheiro na minha costa, ou algo do tipo. E o empregador, até deve ficar pagando esses caras aí, vou dar aumento, esses caras só fazem corpo mole, ou algo do tipo. Isso é uma relação que eu vejo acontecer, tanto dentro desse mercado, em muitos negócios. Uhum. E que eu acho uma bobagem sem precedentes, porque um precisa do outro. Então, muitas vezes, o trabalhador dentro de um cenário até jurídico, de um cenário social, ele quer lutar por mais direitos, eu acho que ele deve fazer isso. Só que muitas vezes, quando aumentam a carga tributária dos patrões deles, eles não estão nem aí. E vice-versa. Às vezes o empregador, aumentou a carga tributária dele, no caso o empresário, meu Deus do céu. Mas aí, e os direitos? E como é que tu tá olhando para a vida dos teus colaboradores? Como é que tá? Então, às vezes a gente não... Eu falo da minha perspectiva pessoal, às vezes... isso vale para todos, inclusive, que trabalham com a gente e olharem isso. Eu não estou com os olhos fechados para ninguém que trabalha com a gente, no sentido da vida deles. Então, muitas vezes, eu estou tanto no olhar como cristão, que eu acho que todo empreendedor cristão deve ter isso. Ele deve ter essa preocupação, ele deve ter esse zelo, essa empatia, inclusive de saber como está a vida dos colaboradores. Então, será que o que eu estou pagando para eles estão conseguindo honrar? Poxa, a minha vontade era que todo mundo aqui hoje recebesse muito mais. Essa é a minha vontade, de honrar as pessoas, então, com amor. Então, acho que existem as duas perspectivas, tanto do empregador como do empregado, e uma das maneiras que eles podem exercer esse ofício, resumindo, né, de maneira a honrar a Deus, de uma maneira prática, é considerando aquele momento a primeira opção. Se você não está considerando aquilo a primeira opção, seja pelo menos transparente. Como empregador, como empregado, seja transparente com o seu empregador. Olha, eu só estou aqui determinado tempo, eu quero fazer isso, mas aí o tempo que você combinar com ele, fique lá. Às vezes, tudo falando na perspectiva de um empreendedor, tudo que um empregador, em tese, né, ele quer, às vezes é transparência, cara. De chegar e falar, olha, está acontecendo isso, porque ele não tem todas as perspectivas, todos os olhos. Falando nessa perspectiva. E na perspectiva também, olhando na perspectiva de um empregado, nesse sentido, aí eu faço convite aos meus amigos empreendedores, olhem para a realidade. Sejam empáticos. Às vezes, eu vejo situações que o empregador ele fica amarrando situações que ele não precisa amarrar. Então, às vezes, a pessoa está passando uma dificuldade nítida ali, aí não, a burocracia tem que acontecer desse jeito. Então, eu acho que as pessoas se colocando nesse sentido parece algo genérico, mas eu acho que grande parte dessa honra vem em a gente se colocar no lugar do outro. E no exercício disso, também agora falando
não vou ficar fazendo esse mix, até porque hoje eu vivo mais a vida, de certa forma, de um empreendedor, né? Cara, você quer, na vida como um todo, né? Você quer fazer as coisas para a glória de Deus, esteja envolvido com Deus. Se a tua vida, Samuel, devocional, nesse sentido, e é o que eu me cobro, nem sempre estou acertando, sempre, às vezes estou falhando miseravelmente com relação a isso. A ideia não é eu colocar como pontífice aqui, como o suprassumo da santidade. Não. Mas nosso nível de envolvimento com o Senhor, nosso nível de envolvimento com a leitura da palavra, com a nossa vida devocional, ela reflete muito a maneira como a gente age. Muitas vezes, você ser um mau empreendedor é porque antes você é entre aspas, um mau cristão. Você ser um mau... e às vezes, você cria uma série de justificativas. E a mesma coisa vale para os empregados. Se você começar a se alimentar... Aquela história, né? Tocar numa temática sensível aqui. A maior parte dos homens já teve problema com relação a um tópico. Pornografia. Se um homem que já teve a infelicidade de se envolver com isso, ele começa a olhar pornografia. A maneira como ele olha para uma mulher não é a mesma. Então, muitas vezes o que eu convido é você, também os empreendedores e empregados, é o clichê, mas do que você está se alimentando? No empreendedorismo, muita gente se coloca como referência. E aqui meu objetivo não é falar mal de ninguém. Aí tem alguns que gostam de figuras como, por exemplo, Pablo Marçal, que é alguém muito conhecido no meio do empreendedorismo digital hoje, Thiago Fincher, Thiago Nigro, enfim, uma série de fatores aí. Acho que tem pontos relevantes dentro da figura dessas pessoas que podem ser observados, tendo uma perspectiva única e exclusivamente empreendedorística, mas a gente não pode perder, principalmente se a gente se auto-intitula cristão, o nosso verdadeiro referencial, que é o Senhor Jesus Cristo. Que é ter a nossa fé alicerçada, como coloca a palavra, e a gente muitas vezes revisitar, e é um exercício que eu faço constantemente, como no caso de Davi, né? Algo que sempre me toca muito. Davi ali no Salmo: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Eu acho que é um exercício que, antes de empreendedor, antes de colaborador, sempre a gente tem que estar fazendo. Sonda o meu coração e vê se há algum caminho mau dentro do meu coração. Vê quais são as minhas aspirações, o que eu estou buscando com isso. Porque, cara, é selado. A Bíblia, o momento que eu começo a me afastar, seja em qualquer área da minha vida, com relação à leitura da palavra e oração diante do Senhor, começa a dar tudo errado. E a gente já teve diversas conversas. E eu não falo isso, que o Espírito Santo testifique dentro do coração de quem está ouvindo isso, né? Mas a gente é improvável aqui. Essa empresa, tudo é improvável. Não faz sentido. Claro que a gente se esforçou, mas é inegável a gente dizer que a gente não teve o dedo de Deus aqui dentro. Então, acho que o maior erro para o empreendedor que se auto-intitula cristão é se achar autossuficiente também. Então, muitas vezes, observar essas coisas e ter uma atitude de humildade diante do Senhor, por falar na perspectiva do empreendedor, dando mais uma resposta, né? Àquela questão, fazendo uma construção, de fato, agora, é o caminho. Humildade diante do Senhor. De que Ele está no controle de todas as coisas, tudo só existe, de fato, por causa dele. E convidá-lo considerar Deus de fato parte do negócio. Então, diversas decisões, diversos momentos, quantas vezes eu já não, incontáveis vezes, eu já não dobrei os joelhos sem saber o que fazer diante de uma resposta. E às vezes eu não tinha nem palavras, eu só chorei diante do Senhor. E eu não tenho vergonha nenhuma disso, porque eu reconheço que Ele é dessa situação, porque eu reconheço que Ele é muito melhor do que eu. Amém. Um texto bíblico
muito interessante sobre essa questão de relacionamento entre empregado e patrão. Se encontra lá em Colossenses 3. Na verdade, esse tipo de texto ele se repete ao longo das cartas de Paulo, né? Que são as recomendações acerca dos deveres, tanto do patrão quanto dos empregados. Até interessante, né? Tanto do senhor de escravos quanto dos escravos também. A Bíblia ela fala que os senhores de escravos devem tratar os escravos com humanidade lá. Colossenses 3. Assim diz lá na Colossenses 3, 22 em diante. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo o Senhor a quem vocês estão servindo. E quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo também que vocês têm um Senhor no céu. Cara, toda essa história, basicamente esses versículos aqui. A ideia de que tanto nós, como empregadores, devemos visar o bem dos nossos empregados e tanto nós, empregados, devemos visar o bem dos nossos empregadores. Porque a gente olha para essas pessoas mega bem-sucedidas e a gente pensa, nossa, olha o Elon Musk ali. Caramba, ele é o cara, o homem mais rico do mundo, fez isso, aquilo, mas, cara, quem é o Elon Musk sem os empregados dele? Cara, tudo bem, ele pode demitir ali, pode fazer isso, aquilo, mas se não fossem pessoas no caminho dele, ele não teria chegado onde ele está. Ele pode ser o mais louco possível. Eu vi um vídeo muito interessante sobre a vida dele, que ele só trabalha, tinha épocas na vida que ele dormia 2, 3, 4 horas por noite, mas se não fossem parcerias, ele não chegava a lugar nenhum. A Bíblia diz, inclusive, lá em Eclesiastes, que um homem que trabalha sozinho é um homem louco. Uma pessoa que não tem amigos é um homem louco. Porque no primeiro momento em que ele se encontrar numa dificuldade, em que ele não conseguir se livrar sozinho, ele vai estar perdido. Ele vai sentir muita dificuldade, isso se ele conseguir se livrar. Mas um homem que ele tem um amigo, ele pode pedir ajuda. 2 pessoas, elas conseguem trabalhar muito melhor. Então, o que é o empresário ser empregador? E é para tudo na vida isso. Ah, Samuel, mas eu sou um vendedor, vendo tudo sozinho. Cara, se não fosse o cara que te dá a tua matéria-prima para te fazer o teu serviço, o que seria de ti? O que seria de mim se não tivesse uma pessoa nesse momento plantando feijão, não sei, no interior do Brasil? Que não estivesse fazendo a comida. O que seria de mim se... Enfim, cara, a sociedade... A gente precisa um dos outros na sociedade. Não tem como negar isso. E no empreendedorismo não é diferente. E o que seria da vida de muitas pessoas se elas não tivessem a oportunidade também de trabalharem, não tivesse pessoas para oferecer as oportunidades também. Tem pessoas que estão completamente desamparadas. E existem pessoas que têm mais poder aquisitivo, têm mais poder de influência, elas podem contratar essas pessoas, podem ajudar também. Então, muita gente tem a mania de reclamar do seu trabalho, mas não pensa que o trabalho que ela tem, apesar dela ser uma empregada, às vezes, apesar dela não ganhar muito, apesar de, às vezes, ela ter que pegar 1000 ônibus para chegar no trabalho, esse trabalho também é uma benção. Se não tivesse uma pessoa para contratar ali, o que ela estaria fazendo? Ia ser realmente uma vida muito difícil. Então, o empregado e o empregador, eles têm que evitar a ideia justamente do quê? Deles estarem lutando, estarem em conflito. A gente fala muito de luta de classes, né? Mas por que a gente não começa a pensar um pouco melhor sobre a cooperação entre as classes? Tanto do homem que trabalha, quanto do homem que emprega. Como você disse, se um empregador tiver um coração bom e ele quer o bem do empregado, cara, ele vai abençoar muito o empregado.
Eu vejo isso aqui na empresa. A gente recebe a oportunidade de estar crescendo. E se a gente quiser o bem também dos nossos empregadores, naturalmente os empregadores vão começar a prosperar. E eles prosperando vão gerar mais bênçãos para a gente. É um ciclo, não é o vicioso, ele é o virtuoso, né? Um vai alimentando o outro e isso é maravilhoso. Por isso que é tão importante a gente pensar também muito no outro. A gente precisa de princípios para guiarem a gente na nossa jornada empreendedora. Mas rapidamente, só para a gente finalizar, Davi, uma pergunta, né? Quais princípios bíblicos você considera interessantes para o sucesso assim, no empreendimento? Não querendo, claro, pegar a Bíblia e transformar num Sim. livro de negócios, né? Que tem muita gente que, beleza, qual livro você recomenda para você começar a empreender bem? Provérbios. Provérbios, a gente virou moda agora, ler provérbios, quer prosperar, ler provérbios. Não é a Bíblia, claro, ela ensina sobre tudo na vida, mas ela não é o foco dela. O foco da Bíblia é a salvação do homem, né? Mas, querendo ou não, a gente sabe que a Bíblia ela tem lições pra gente para todas as áreas da vida, inclusive o empreendedorismo. E qual seria alguns ensinos que você crê que são importantes para uma vida de sucesso? Cara, eu acredito que sucesso, eu não quero utilizar dessa expressão, né, que sucesso é relativo. Sim. Todavia, cara, uma das coisas, vou começar a evocar algumas coisas. Eu acho que, novamente, princípio da humildade. Porque reconhecendo que a gente não sabe nada e que a gente não é nada diante do Senhor. Então, hoje, por exemplo, às vezes, diversas vezes, às vezes a gente olha talvez para os empreendedores, né? Não sei, mas eu já tive talvez esse olhar no fundinho da minha mente, de como o empreendedor fosse um herói, que sempre ele está 100%. Só que eu acredito que desde a história, da vez como eu estudava bastante, assim, tinha vezes que eu me pegava estudando tanto, aí de vez em quando eu já desanimava, falava, cara, tô estudando tanto, parece que eu nunca vou dominar determinado assunto, por exemplo. E aí logo eu dobrava os meus joelhos diante de quem eu acredito, que é o Senhor de todas as coisas, e eu era revigorado. Ao ponto de que, pode parecer estranho o que eu vou falar, mas eu já olhei assim e falei, cara, qual vantagem eu tenho frente aos meus concorrentes aqui estudando pelo vestibular pelo fato de ser cristão? Porque se eles desanimam, foi uma reflexão que eu fiquei, para onde eles correm? E para onde eles correm, eu acredito que até o Keller aborda isso, tem lugares para o secular, entre aspas, aquele que vive uma vida secular, secular no sentido de vive uma vida mundana nos termos, né? Que geralmente a gente tende a utilizar. Tem lugares para correr, mas esses lugares são finitos. E esses lugares geralmente são destrutivos também. E eu fiquei pensando, cara, qual vantagem eu tenho? Não que eu esteja próximo de Deus só para obter essa vantagem. Todavia, também eu não encaro isso como erro. É até a tese do Piper, no livro lá, Plenamente Satisfeitos em Deus, né? Que a gente pode sentir prazer em Deus. E a gente deve buscar sentir esse prazer em Deus. Né? Então, acho que essa questão do princípio aí da humildade, de fato de colocar tudo nas mãos do Senhor, eu acho que é a coisa mais importante. Porque eu acho que se não fosse Deus, não no sentido de que a gente não tinha simplesmente chegado aqui, mas eu não iria permanecer. Porque diversas vezes, Samuel, a gente, como empreendedor, a gente desanima. A gente olha, cara, acho que não é assim, eu acho que tem alguma coisa errada ou algo do tipo. Não tem uma cartilha pra gente. Não tem um livro dizendo, faz assim, XYZ. Não tem. Então, eu acho que essa questão desse princípio da humildade, de fato, de entregar tudo nas mãos do Senhor, porque o Senhor é melhor do que eu. O empreendedor, né, até mesmo por essa tratativa com dinheiro, de ele ter determinados poderes de contratar, mandar embora,
muitas vezes eu acho que ele tende a se aproximar um pouco dessa, tendo uma síndrome de Deus. Eu acho que o principal ponto é ter humildade diante do Senhor. Se você tem dinheiro, o Senhor é o dono do ouro e da prata. Amém. Se você acha que você tem poder, o Senhor é onipotente. Então, acho que um dos principais pontos é reconhecer que Deus é Deus e ter humildade diante do Senhor. Até para a gente não se perder. E aí, muitas vezes, eu acredito que o empreendedor, eu me confronto muito com isso, a gente é confrontado a se perguntar onde está o nosso coração. E eu acredito que, apesar de ser evocado com relação ao empreendedor, eu acredito que outras profissões também são suscetíveis a isso. Um médico, um advogado, seja lá qual for a profissão da pessoa. Acho que ela tem que revisitar isso. Onde está o meu coração? Se tudo der errado aqui com relação ao empreendedorismo, claro, cada dia a gente tem outras conquistas e fica mais difícil dar errado ao ponto de a gente zerar. Mas se tudo der errado, é uma pergunta que de vez em quando eu me confronto. Eu ainda estaria feliz? E pode parecer bobagem, mas a grande resposta é sim. Porque o meu contentamento não está aqui. Amém. O meu contentamento está no Senhor. Então, a partir de que ele, de fato, vira essa base sólida do negócio, não estou falando de discursinho, não, o Senhor é a base sólida do meu negócio. Já vi muita gente, conheço muitos empreendedores. Então, o cara, não, o Senhor é meu firme alicerce, não sei o quê, mas no fundo, quando o negócio começa a pegar mesmo, a gente vê que não. Porque ele parece bobagem que eu falar, mas ele considera mais o banco como a solução dele do que o próprio Deus, do que o próprio Senhor. Então, acho que para a gente de fato caminhar para o fim, eu diria que um dos principais pontos é bobagem, é algo simples, mas se humilhe diante do Senhor. Reconheça o quão humilhado você é diante do Senhor. Eu acho que isso gera a paz que excede todo entendimento dentro do contexto bíblico. É isso que motiva a gente a prosseguir. Então, eu diria que um dos princípios é justamente esse princípio da humildade diante de Deus. É de reconhecer que Ele é maior e muito melhor do que eu. Sim. A humildade, né, ela precede a honra. Ela é o temor do Senhor, o princípio de toda a sabedoria. Então, como tu disseste, né, isso foi interessante. A gente tem uma vantagem imensa que muitas pessoas não têm. A gente tem, cara, eu tô sem saber para onde eu vou. Cara, eu simplesmente, o meu pai é o cara que conhece todos os caminhos. Cara, eu tô sem recurso. Meu Deus é o dono do ouro e da prata. Quantas histórias de missionários a gente escuta assim que o cara tá sem nada para comer e quando vê, bate algum estranho na porta, deixa comida. Cara, esse é o nosso Deus. É o Deus que, como tá escrito lá em Apocalipse, né? Que Jesus fala para a igreja da Filadélfia, ele abre portas que ninguém pode abrir. Fecha portas que ninguém pode abrir, ninguém consegue fechar, cara. Isso é absurdo, perdão de interromper, mas porque às vezes a gente olha, por exemplo, a questão... Às vezes no empreendedorismo a gente se confronta com diversas dificuldades, então a gente lida com outros empresários. Então já teve empresários que a gente teve ali que o cara se achava o Deus, ele queria tratar a gente de qualquer jeito. E às vezes, poxa, mas a gente precisa desse recurso, eu não estou falando para qual desafio aparecer, não, já não quero esse cliente, não sei o quê. Não estou falando isso, a gente insistia, mas às vezes a gente triste ali, eu falei, opa, não. Ao ponto de que meio que a pessoa queria, no fundo, que a gente dobrasse os joelhos para ela. Só que aí é o momento que a gente olha, eu só dobro os joelhos para uma pessoa. Perante uma pessoa. E esse cara é Deus. É o Senhor dos Senhores. Sim. Então, é um dos pontos assim, cara. De vez em quando eu me pego, aí eu olho, não, mas a gente vai insistir mais um pouco. Eu me pego, vai insistir mais um pouco. Aconteceu uma dificuldade com o cliente. E às vezes a pessoa, porque ela tem muito dinheiro, ela acha que ela pode tudo. E é o momento que eu olho, e às vezes eu tenho até um olhar de misericórdia com relação a alguma dessas pessoas. Sim. Porque eu olho claramente para o Senhor. E eu vejo que o dinheiro, citou, no caso, o Elon Musk, mas, por exemplo, quem é o Elon Musk comparado ao Senhor? Nada. Sim. Nada. Absolutamente nada. Não é nada. Sim. Quem são os países perante o Senhor? Nada. E a gente tem a oportunidade de todo dia
se relacionar com esse ser todo-poderoso. Eu não estou falando de uma relação de interesse. E poder, muito além de somente se relacionar com ele numa relação formal, a gente pode chamar ele de pai, através do sacrifício de Jesus Cristo. Que, num primeiro momento, era o filho unigênito. E depois se tornou o primeiro, basicamente, de muitos, né, através do seu sacrifício na cruz. E aí entramos nessa relação de co-herdeiros com Cristo. E muitas vezes a gente fica se submetendo a coisas boas. Sim. Cara, loucura a gente pensar, né? O evangelho realmente é loucura. Um bando de pessoas que não prestam agora sendo co-herdeiros com o próprio Deus. Tendo a justiça do próprio Filho de Deus, né, cara? Então, que Deus possa estar ajudando a gente, né? Porque é um desafio, eu falo isso também. Eu vejo que situações que eu, como empregado, eu falhei. Eu falho em tudo que eu faço na minha vida. Mas eu vejo que, graças a Deus, a gente tem a misericórdia de Cristo para que a gente recebe a oportunidade todo dia de estar mudando. E Deus, ele não nos trata conforme as nossas iniquidades, não. Ele pega tudo e joga no mar do esquecimento. E nos dá outra oportunidade. Assim como, por exemplo, você quebrou no início, Deus te dá outra oportunidade de começar de novo e refazer a história. Esse é o nosso Deus, no final das contas. Amém. Então é isso. Obrigado, Davi, aí, pela sua presença. Muita satisfação. Tem muito pano para manga ainda para conversar, mas o nosso tempo hoje é limitado. Quem sabe outro dia a gente pode continuar prolongando esse papo. E foi tudo muito excelente. Então, pessoal, se você gostou, não se esqueça aí de comentar, de compartilhar com quem você acha que possa estar tirando bom proveito disso, seja um empreendedor, seja um empregado, seja... Enfim, lembre-se que tudo deve ser feito para a glória de Deus. Bibliografias recomendadas vai estar aí na descrição. Lembre-se que você comprando, você acaba comprando pelo nosso link, você ajuda a gente também a estar mantendo o nosso podcast. E também não se esqueça de se inscrever e compartilhar para que mais pessoas possam estar sendo abençoadas pelo nosso podcast. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Até mais.